Existe algo que ninguém tem coragem de falar, ou talvez não queira. Dentro das igrejas, no meio cristão, há uma verdade desconfortável que a maioria prefere ignorar. Não é todo pecado que gera o mesmo escândalo. Alguns são expostos, condenados, atacados publicamente, enquanto outros são simplesmente abafados, varridos para debaixo do tapete, como se fossem detalhes irrelevantes. E o mais assustador é que isso não é algo novo. Sempre existiu. Só que agora, com as redes sociais, isso ficou ainda mais evidente, mais sujo, mais escancarado. Você já percebeu? Pecados como adultério, homossexualidade e vícios são condenados sem piedade. O pregador sobe no altar, aponta, grita, denuncia, mas quando o assunto é soberba, fofoca, mentira, avareza, falta de perdão, orgulho espiritual ou até manipulação dentro do próprio ministério, silêncio absoluto. Parece que para muitos esses pecados são menos pecados. Não dão tanto ibope, não geram tanto escândalo, não chocam tanto. Então se faz vista grossa, se finge que não é tão grave assim. Mas Deus não vê dessa forma. O que poucos querem encarar é que essa seletividade não vem de Deus. Não tem respaldo na Bíblia. Não existe na palavra nenhum versículo que diga: esse pecado aqui é aceitável, esse outro não é. Na verdade, quando Jesus olhou para os religiosos da época, homens que adoravam apontar o dedo para o pecado alheio, ele foi mais duro com eles do que com qualquer pecador da sociedade. Enquanto os fariseus gritavam contra os erros dos outros, escondiam seus próprios pecados de arrogância, hipocrisia e ganância, achando que estavam acima do juízo. E sabe o que é ainda mais triste? É que isso está acontecendo exatamente da mesma forma hoje, dentro de muitas igrejas. Pastores, líderes, irmãos e irmãs que aprenderam a se escandalizar com alguns pecados, mas se acostumaram com outros. Gente que sobe no púlpito para falar contra o pecado sexual, mas não se incomoda em roubar, mentir, manipular, enganar e ser cruel com os próprios irmãos. Uma fé seletiva, hipócrita e profundamente antibíblica que Jesus combateu de forma direta e sem meias palavras. E é exatamente por isso que esse vídeo precisa existir. Porque a Bíblia não negocia. A Bíblia não escolhe qual pecado condenar. E se você ama a verdade, se você não quer viver uma vida cristã rasa, hipócrita ou enganada, fica comigo até o final. Porque além de abrir seus olhos, eu vou te mostrar como se posicionar de forma fiel, firme e madura diante de Deus e diante de um mundo e de uma igreja que muitas vezes se perdeu. Então já se inscreve no canal, ativa o sino, deixa seu like e compartilha. E se você deseja se aprofundar de verdade na sua caminhada cristã, no final desse vídeo, eu vou te apresentar o treinamento Formação de Discípulos, capacitando cristãos fiéis a representar o Evangelho em todas as áreas da vida. Bora pro que interessa, porque essa conversa vai ser pesada, mas libertadora. Sabe por que isso acontece? Porque é muito mais fácil julgar o pecado que não te domina do que encarar os pecados que você alimenta em silêncio. A igreja muitas vezes se tornou especialista em denunciar aquilo que é visível, escandaloso, que aparece no exterior, enquanto os pecados internos, aqueles que corrompem a alma, que apodrecem o coração, são tratados como se fossem fraquezas aceitáveis. É mais fácil gritar: arrependa-se para quem cai na imoralidade sexual, do que confrontar aquele irmão que vive mergulhado em orgulho, avareza, soberba, fofoca e falta de amor. Mas sabe o que a Bíblia diz? Deus abomina o orgulho tanto quanto qualquer outro pecado. O livro de Provérbios deixa isso escancarado. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16, 19. Percebe? Na lista das coisas que Deus mais odeia, o orgulho vem antes do assassinato. A fofoca, a mentira, o gerar divisões dentro da comunidade de fé estão ali, lado a lado com os pecados que a gente costuma achar mais graves.
Mas por que ninguém prega isso com tanta ênfase? Porque quando falamos de orgulho, estamos falando de algo que toca o coração de quem prega, de quem lidera, de quem está sentado nos bancos da igreja todos os domingos. Falar sobre imoralidade sexual parece confortável, porque é fácil apontar para fora, olhar para o erro do outro. Agora, encarar o fato de que talvez o seu ministério, a sua liderança, o seu próprio coração esteja carregado de soberba, de vaidade espiritual, de ganância disfarçada de bênção, isso dói demais. Isso quebra o falso conforto da religiosidade. E aqui mora o perigo. Porque enquanto muitos acham que estão em pé, julgando quem cai em pecados mais escandalosos, estão na verdade caindo em pecados que Deus detesta com a mesma intensidade. Jesus foi absolutamente claro quando confrontou os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Mateus 23, 25. Eles pareciam santos por fora, mas por dentro estavam podres. E sabe qual foi o grupo que Jesus mais confrontou? Não foram os adúlteros, nem os cobradores de impostos, nem as prostitutas. Foram os religiosos, os que vestiam a aparência da santidade, mas por dentro estavam mortos. E sabe o que mais me assusta? É que essa cultura continua viva. Hoje temos igrejas que se preocupam mais com aparência do que com transformação real, que ensinam as pessoas a parecerem santas, a falarem o crentez, a se vestirem como crentes, a agirem de forma religiosa, mas não tratam do que realmente importa: o caráter, a verdade, a integridade diante de Deus. E assim seguimos, produzindo crentes especialistas em apontar pecados e mestres em esconder os próprios. Existe um outro problema ainda mais grave nisso tudo. É que quando uma igreja, um ministério, ou até mesmo um cristão individual, começa a selecionar quais pecados devem ser expostos e quais devem ser abafados, ele, sem perceber, começa a construir um evangelho que não é o de Cristo. Um evangelho distorcido, seletivo, raso e muitas vezes corrupto. E isso não só destrói a saúde espiritual da igreja, como também gera um tipo de crente que vive uma espiritualidade mentirosa, baseada em aparência, julgamento e superficialidade, mas longe de uma verdadeira transformação de vida. E a consequência disso? Simples: gente que aprende a esconder seus próprios pecados, em vez de se arrepender. Gente que finge estar bem espiritualmente, que sabe se comportar dentro do templo, que sabe decorar versículos, levantar a mão na hora certa, mas que por dentro carrega um coração adoecido, cheio de mágoas, inveja, soberba, arrogância, falta de perdão e um ego gigantesco, que muitas vezes é disfarçado de espiritualidade. E o mais triste é que muitos nem percebem que estão assim. Acham que isso é normal. Isso cria uma cultura tóxica dentro das igrejas, onde as pessoas têm medo de serem verdadeiras, porque elas sabem que, se confessarem certos pecados, serão apontadas, julgadas, envergonhadas. Mas se alimentarem outros pecados, como orgulho, fofoca, avareza, vaidade espiritual ou até manipulação emocional, isso passa batido. Ninguém fala nada, porque afinal, esses pecados são mais aceitáveis, são mais fáceis de esconder. E assim, aos poucos, o corpo de Cristo vai se tornando um teatro, onde se ensaia uma santidade aparente, enquanto se esconde uma podridão interna. E é exatamente isso que o diabo quer. Ele sabe que não precisa tirar alguém da igreja para destruir sua vida espiritual. Basta fazer com que essa pessoa viva uma mentira, que ela acredite que desde que não cometa os pecados mais escandalosos, ela está tudo bem com Deus. E enquanto isso, ela vai se afundando cada vez mais num estilo de vida que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo e que a distancia da presença do Pai. O inferno não se alimenta só de pecadores escandalosos. O inferno também se enche de religiosos que jamais se arrependeram dos pecados que ninguém vê. E se isso não for combatido, se essa mentalidade não for destruída, continuaremos gerando crentes superficiais que sabem fazer cultos, sabem organizar eventos, sabem conduzir liturgias,
mas que não sabem perdoar, não sabem amar, não sabem ser humildes, não sabem ser verdadeiros discípulos de Cristo. Porque o verdadeiro discipulado não é sobre aparência, não é sobre reputação, não é sobre se parecer santo. É sobre morrer para si mesmo, negar seus próprios desejos, confrontar seus próprios pecados, até aqueles que ninguém vê, ninguém comenta, ninguém prega. Porque Deus vê, e Deus não negocia. Sabe o que é mais assustador? É que essa seletividade não só distorce o Evangelho, como também mata a fé de muitos. Porque quando alguém entra na igreja buscando redenção, buscando cura, transformação e libertação, mas se depara com um ambiente onde os pecados visíveis são apedrejados e os pecados ocultos são ignorados, essa pessoa não encontra Cristo. Ela encontra apenas religiosidade, julgamento e hipocrisia. E isso tem feito milhares e milhares de pessoas se desviarem, se esfriar na fé, ou pior ainda, viver uma vida inteira dentro da igreja, mas completamente fora do reino de Deus. O problema é que enquanto a igreja se ocupa em criar uma lista de pecados mais aceitáveis e outros mais condenáveis, o inferno continua trabalhando, sorrindo, batendo palmas, porque ele sabe que uma igreja que escolhe qual pecado combater e qual ignorar é uma igreja fraca, sem poder, sem autoridade, sem unção, sem transformação real. E a verdade precisa ser dita: doa a quem doer. Deus não faz vista grossa para soberba, para ganância, para fofoca, para maledicência, para arrogância, para manipulação emocional e espiritual. Para Ele, tudo isso fede tanto quanto qualquer outro pecado. E é exatamente isso que Jesus tentou ensinar quando se sentou para comer com pecadores, enquanto os religiosos torciam o nariz. Eles não entendiam que Jesus não veio para criar uma hierarquia de pecados. Ele veio para destruir o poder do pecado, todo ele, sem exceção. Veio para quebrar as cadeias da imoralidade, sim, mas também da soberba, da prostituição, sim, mas também da ganância, do adultério, sim, mas também da fofoca, da mentira e da divisão entre irmãos. E se a igreja não entende isso, ela se torna cúmplice de uma mentira espiritual que destrói vidas silenciosamente. O que Deus espera de nós é algo muito claro, muito simples e extremamente sério: arrependimento. De tudo, de cada pecado, daquilo que escandaliza aos olhos dos homens e daquilo que só escandaliza aos olhos dele, que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Porque não adianta ter aparência de santidade e coração corrompido. Não adianta vestir a capa da religiosidade enquanto o espírito está morto, frio e distante de Deus. O juízo começa pela casa do Senhor. E quem não quiser encarar essa verdade agora, vai ter que encarar diante do trono, onde não haverá desculpas, nem máscaras, nem discursos bonitos. Por isso a minha oração hoje é que você que ouviu até aqui, permita que o Espírito Santo te quebre por dentro, que ele te leve a um nível de arrependimento tão profundo, tão sincero e tão real, que não sobre espaço para hipocrisia, para vaidade espiritual, para soberba ou para qualquer pecado escondido. Porque no final das contas, ou somos verdadeiramente discípulos de Cristo, transformados, regenerados, alinhados com a verdade, ou somos apenas religiosos caminhando cegamente rumo à destruição eterna. E a escolha sempre será sua.